Bom dia. Estou aqui preparando o que eu estou chamando de um vídeo complementar, né? Opcional, inteiramente experimental, quero insistir, sobre uma nota de rodapé que na aula inicial, na aula sobre inovação da fase presencial do curso, lá em março, eu fiz um comentário que era uma nota de rodapé, né? Falando desse livro do Laland, né? Darwin's Infinite Symphony, né? É um livro de 2017, que é um livro, o subtítulo é Como a Cultura Formou a Mente Humana, né? E eu achei que é um tema bem, como inovação, é um tema super presente na discussão desse biólogo, né, o Laland. Eu achei que merecia um comentário, né? Quer dizer, então, o que eu estou apresentando agora é basicamente esse comentário, né? É um pouco organizado, menos organizado do que eu acho que o tema merece, vocês merecem, mas, pelo menos, no mínimo, eu estou fazendo propaganda de um bom livro, né, do Laland, e eu acho que a leitura faria bem para todo mundo. Bom, no fundo, isso tudo aqui é para explicar uma observação da aula do tópico 1.2, da aula sobre inovação, né? Essa é a ideia, né, que eu quero, né, apresentar aqui. Então, deixa eu ir para... Aqui. Como é que eu... Ok. Então, o que é observação? Eu acho que lá pelas tantas, na aula, né, foi na sexta-feira, dia 7, eu comentei que o ponto de partida de toda a discussão de inovação, né, do nosso curso, né, era a Revolução Industrial, né? E falei, é uma coisa muito recente a Revolução Industrial. Então, por que que... Então, é muito recente, porque pensando na inovação, lendo o livro do Laland, é uma coisa que aconteceu, né, há meros 250 anos, né? Então, é isso que eu quero, né, basicamente explicar. Então, o livro do Laland, né, que é o fundo que eu estou fazendo a propaganda da leitura dele, é um livro que trata da formação humana, da mente humana, um tema, segundo o autor, deixado em aberto por Darwin, né, que é então, exatamente por isso a ideia da sinfonia inacabada, né, que está no título do livro. Então, é um livro que vai informar sobre o papel da inovação antes da Revolução Industrial, aliás, antes, né, eu recomendo, né, vocês irem à página 10 desse livro, né, onde, né, em uma página, literalmente, o Laland começa no início desse longo parágrafo, quase no início dessa página, ele comenta sobre, né, quão bem documentada é a propagação de inovações entre humanos, né? E aí, né, que essas inovações são gravadas, ilustradas por dados arqueológicos que começam há 3,4 milhões de anos atrás. Então, 3,4 milhões de anos atrás, né, as primeiras, né, com o uso dos primeiros instrumentos, né, de pedra, né, por um grupo dos nossos ancestrais, né, os Australopithecus, né, e aí menciona uma tecnologia, que vou comentar mais adiante, conhecida como a Old One Industrial Complex, vai aparecer depois, e aí começa, né, descrevendo um conjunto, né, de mudanças, né, e vai nessa página, no final da página, literalmente na última frase, ele escreve:
com a Revolução Industrial, a velocidade das mudanças aceleraram novamente. Né? Então, um pouco então, essa ideia, né, eu estou querendo, né, justificar por que eu pronunciei aquela frase que a Revolução Industrial é muito recente na história humana, né, da nossa evolução, que certamente, né, em termos, né, sociais e econômicos, está longe de ter acabado. Nessa página, o Laland menciona, né, né, lá na linha 27, ele fala do advento da agricultura, uma tremenda revolução tecnológica, né, e vai citar o livro do Diamond, que eu vou comentar adiante. Né, um livro intitulado Guns, Germs and Steel, né, que então, armas, germes e aço. Né, que é um livro já bastante famoso, etc, etc. Então, eu acho que o livro é rico, né, porque tem uma relação entre, articula a inovação e a emergência da espécie humana, né, e, em particular, chamando a atenção para a relação com o desenvolvimento do nosso cérebro, né, o cérebro dos modernos, dos humanos modernos. Né, esse livro do Laland, né, contém uma bibliografia substancial, então, que me dá segurança, né, assim, para estar trabalhando com ele, porque ele está baseado, né, então eu vou mostrar pelo menos 2 artigos que foram publicados na Science, né, que ele cita, né, então está baseado em pesquisas muito ricas, muito fundamentadas, academicamente muito sustentáveis, né. Então, por isso, né, para um curso onde a inovação tem um papel tão importante, como eu ressaltei, né, na aula do tópico 1.2, inovação, eu acho que merece uma leitura nas horas vagas. Vocês notem que não está na bibliografia do curso, não vai entrar, né, mas eu acho que, por razões que eu espero demonstrar aqui, merece uma leitura atenta. Né? Então, um pouco aqui eu tirei uma foto, né, do título, né, do livro, né, e para vocês verem né, no lado direito aqui, né, quer dizer, a organização do livro, né, as fundações da cultura, né, que é então aqui ele vai estar então aquela introdução que eu apresentei, depois ele, Laland, nós já vamos ver, é um estudioso da inovação entre animais, então um termo que eu até fiquei com muita resistência, animal innovation, mas, né, tenho que reconhecer, né, a importância, né, de uma capacidade, né, de inovação, né, no sentido animal, né, que existiu, né, e depois ele lá na parte 2, né, vai descrever a evolução da mente, né, quer dizer, inteligência, linguagem, e talvez o que é o mais importante, né, do livro dele, essa coevolução genética e cultural, né, que está por trás, né, da nossa emergência, né, como humanos, né, que é humano. E notem bem, né, o capítulo 11, que é as fundações da cooperação, um elemento humano essencial, né, na origem e no desenvolvimento. Então, esse é o grande livro, né, e ele começa, né, com a inovação do mundo animal, né, que é então eu acho que não custaria, como ele está mencionando, né, naquele capítulo, as raízes da criatividade, ele vai descrever a criatividade entre animais, né, que é e ele, né, quer dizer, Laland, né, quer dizer, editor com o Reader, um livro intitulado Animal Innovations, né, que foi comentado, né, eu não sei se isso aqui é a Nature ou a Science, né, que é uma dessas 2 revistas mais respeitáveis, né, no mundo científico. Então tem um comentário, né, e aqui é a foto, né, do que ele fala no livro, né, esse pássaro, né, que é em inglês blue tit, né,
que ganhou as manchetes em Londres. A gente sabe que, né, os britânicos são muito admiradores de animais, etc., né? Tem muito observador de pássaros, etc. E, então, na página 99, ele menciona esse caso, que são pássaros que, eu não sei se vocês vão lembrar do tempo em que isso aqui é uma garrafa de leite, né? Que vinha com a gente comprava a garrafa, vinha com essa cobertura, né? Desculpa, essa tampa né? Uma folha, né? de alumínio, né? E normalmente a gente, eu lembro, né, disso, né? Que a gente consumia o leite, devolvia a garrafa e trocava por uma, comprava o leite, etc. Então, isso aí era colocado, essas garrafas na Inglaterra, em Londres, etc., etc., era colocado na porta, o leiteiro passava de manhã, colocava na porta das casas e deixava lá, e as pessoas pegavam, etc., etc. Então, aí um desses pássaros, né, descobriu isso, né, e começou a furar, né, então a foto aqui, essa lâmina, né, essa tampa, né, e pegava a nata do leite, né, e rapidamente esse comportamento se espalhou entre todos os pássaros, né, dessa, né, dessa, né, classificação zoológica, né, esse tipo de pássaro, né, todo na Inglaterra começou a fazer isso, né, então um exemplo de alguém inova, né, descobre como, né, pegar aquela nata, né, do leite, e toda a sua espécie passa a usar, né? Então, um caso de... Ok, e aí os exemplos, né, são da criatividade de peixes, né, enfim, um conjunto de animais são estudados, tem um livro inteiro, e é evidente que os nossos ancestrais mais imediatos, né, primatas desenvolvidos, chimpanzés, etc., são super, né, então, uma criatividade, uma capacidade de inovação muito maior, inclusive com o uso de instrumentos, né, para caçar pequenos insetos, né, em árvores, etc. Né, então tem toda uma... Então ele parte disso, né, num certo sentido, organizando também o nosso ponto de partida, né, lá adiante, né, na escala evolutiva. Dentre os textos citados pelo Ladler, eu não resisti, né, abrir esse comentário com esse texto do Ambrose, né, publicado na Science, né, em 2001, e o título é Tecnologia do Paleolítico e a Evolução Humana. A primeira frase do resumo que o autor pôs na Science é essa, que me motiva para apresentar, né, e fazer essa conversa aqui, montar esse vídeo e apresentar para vocês. A evolução biológica e cultural, a evolução humana, biológica e cultural, está fortemente, né, relacionada com inovações tecnológicas. Ponto. Eu não podia deixar de mostrar isso no nosso curso, né, e aí, né, faz um conjunto de comentários, que é o que, né, eu vou, né, apresentar, né, rapidamente 2 ou 3 comentários sobre esse texto, né, ele comenta aqui, né, como que isso eu acho importante, né, uma vez que esse limite adaptativo foi superado, né, a evolução tecnológica foi acompanhada pelo crescimento do tamanho do cérebro, o tamanho da população e né, pela difusão geográfica da nossa espécie, conseguiu passar a viver, né, digamos assim, algum desses textos vai chamar a atenção dos pré-requisitos evolutivos, comportamentais e de desenvolvimento de cérebro que foram necessários para que a nossa espécie saísse da África. Né? Então, a ideia é que o desenvolvimento fundamental, né, foi realizado no continente africano até, né, poder ter esse espraiamento, né, posterior. Então, por isso, né, o Ambrose. O Ambrose vai mencionar, então, né, esse Olduvai Industrial Complex, né, então, é um site arqueológico, né, que está na Etiópia, né,
onde aparece um conjunto de instrumentos, né, quer dizer, que foram, né, quer dizer, pedras, né, quer dizer, e outros, né, quer dizer, e outros objetos lascados, né, quer dizer, com sharp-edged, né, com pontas né, finas, né, quer dizer, martelos, né, quer dizer, ossos, né, quer dizer, com marcas, né, de martelos e de cortes, né, quer dizer, que caracterizariam um conjunto de tecnologias que eles vão chamar, então, do Old One Industrial Complex, né, que é uma em homenagem à localidade onde foram encontrados. Então, nós humanos, né, quer dizer, temos, e notem bem, ele está falando em 2,5 milhões de anos atrás, né, que é um salto tecnológico. Qual o mais importante deles? Né? Quer dizer, esse é de uma importância crucial. Né? Depois, o Ambrose faz um comentário sobre como que essas tecnologias, né, quer dizer, vão estar, né, quer dizer, relacionados, né, quer dizer, se você está produzindo esses instrumentos, né, mais que tem a capacidade de cortar, furar, etc., etc., isso vai permitir acesso a recursos alimentares de qualidade mais elevada, incluindo carne, né, que é de mamíferos, né, quer dizer, com peles grossas, etc. Você tem que ter a capacidade de furar, né, essas. E esses recursos alimentares de mais alta qualidade podem ter, digamos, alimentado, né, quer dizer, respondido às demandas energéticas, né, quer dizer, metabólicas elevadas para um cérebro grande, né, dos nossos ancestrais mais primitivos, né, que aí vão dar um pulo, né, para neurofisiologia e aí ver como que o funcionamento do cérebro consome muita energia, né, que então aqui tem vai aparecer ao longo do livro do Laland, né, dos textos que ele vai citar, um conjunto de referências a esses circuitos de retroalimentação positiva, né? Atenção para a linguagem de sistemas complexos, né? Que vão se alimentar, né? Ou seja, né? Então aqui instrumentos, né? Um produto de invenção, acesso à alimentação de mais alta qualidade, que também tem muita inovação, né? Então, podemos conversar sobre como descobrir a comida, o que é que, né? Novas, né? Fontes, né? Como conseguir caçar, né? Onde é que estão as reservas, né? Onde é que estão, né? Onde é que está a caça, né? E essa energia, né, derivada desse alimento fortalece, né? Alimenta, atende a demandas para que o cérebro cresça, né? Crescendo o cérebro, mais capacidade, né? De invenção, né? De coordenação manual, etc., etc., melhores instrumentos, né? E aí um circuito, né? Altamente, né? Feedbacks positivos que vai se alimentando. O Ambrose chama atenção também para um elemento que é a cooperação social, né? Que é fundamental para tudo isso, porque imagine o ambiente como ele chama, da savana africana, né? Quer dizer, aquela riqueza biológica, né? Com animais, né? De muito mais força, muito mais ferocidade do que nós, os frágeis humanos, né? Que você conseguir sobreviver e disputar, né? Carne, alimentos, né? Quer dizer, com essas feras existentes, né? Quer dizer, da savana africana não é fácil, e aí chama atenção, né, o Ambrose, da importância da cooperação social para dar conta, né, de conviver nesse instrumento, etc., etc., né, nesse ambiente, né? Então, e a cooperação social pressupõe outras coisas, como o Laland vai chamar muita atenção. Pressupõe comunicação, pressupõe linguagem, né? Pressupõe, por sua vez, capacidade cerebral e aí novos, né, circuitos positivos. O Ambrose vai mais longe, né? Assim, é um texto que
que eu também recomendo muito a leitura dele, né? Então, ele vai chamar atenção depois como que, à medida que os instrumentos vão sendo aperfeiçoados, né? Então, fala da articulação entre a atividade habitual de fazer e usar instrumentos com coordenação bimanual, usar duas mãos, né? Que é uma coisa humana, né? E como que isso pode ter levado à lateralização de algumas funções cerebrais. E que esse processo prepara o campo para a evolução da linguagem. A linguagem pressupõe, né, uma base neuronal, digamos assim, e isso pode estar relacionado a essa, né, ter tido um desenvolvimento em função, né, da capacidade de produzir instrumentos, etc, etc. Depois, o Ambrose comenta uma nova fase, né, o Acheulean Industrial Complex, que aparece em 1,5 milhão de anos atrás, né? Então, se somando as tecnologias do Old One, né, Industrial Complex, faz referência ao uso do fogo, a domesticação do fogo na África do Sul, evidências, né, em torno de 1 a 1,5 milhão de anos atrás, né? E, evidente, novamente, o domínio do fogo, né? Quer dizer, a domesticação do fogo, vai ter um efeito sobre a alimentação importante, porque vai aperfeiçoar, né, as qualidades nutricionais da alimentação vegetal e animal. Né? Depois faz um comentário sobre, aqui tem talvez toda uma história, né, da evolução humana, que é muito, né, eu quero pensá-la, né, tecnologicamente. Então, ele comenta, né, o Paleolítico Médio, ou a Idade da Pedra Média, né, que onde aparecem novas tecnologias, lâminas, né, que mais cortantes, né, que baseadas em tecnologias de pedras, né, que portanto, né, aumenta a capacidade de caça, né, coleta de alimentos, né, corte, etc, etc. E depois faz um comentário sobre tecnologias do Paleolítico, né, a alta idade, né, e a Idade da Pedra Later, Stone Age, né, a Idade da Pedra tardia, final, né, em torno de 40 mil anos atrás. Né, veja os tempos. E aqui uma passagem, né, que eu não resisti trazer aqui para vocês, né, vai falar, né, nessa fase, né, o Upper Paleolithic, né, o Paleolítico alta, né, alto Paleolítico e a Idade da Pedra tardia, como um momento onde aparecem instrumentos de maior complexidade, né? Quer dizer, e a lista aqui, né? Quer dizer, então como é que, né, sejam feitos, né, de pedras, de ossos, de concha, né, de marfim, né? Vai aparecer um conjunto de então elas vão ser moldadas como projéteis, como, né, quer dizer, agulhas, né, como ornamentos, né, que são artefatos que eram raros, né, no Paleolítico Médio, mas uma característica consistente no Paleolítico final, né, na Idade da Pedra, né, tardia. Né, nós estamos aqui há 40 mil anos atrás. Né, vai comentar, né, o aparecimento de lanças, né, que podem ser atiradas, né, o atirador de lanças, né, que vai mudar completamente, né, a capacidade, né, desse projétil, né, transformando, né, num míssil mortal, né, e chama atenção para evidências de artefatos, né, quer dizer, com produtos mais perecíveis, que não são pedras, né, que envolvem, né, quer dizer, fibras, né, que foram, né, quer dizer, que geraram redes, cordas, sacos, né, quer dizer, e roupa, né, quer dizer, que são bem documentados. Um conjunto de inovações, né, quer dizer, e ele chama a atenção que as inovações vão estar relacionadas com outras, né, quer dizer, ornamentos, simbolismos, né, quer dizer,
rituais de enterro, né, que é uma de arquitetura, uso do planejamento do uso da terra, etc, etc. Então, tremendas mudanças, né, só para falar que ele termina, então, o Ambrose, ainda na Science, citado pelo Lara, termina mais ou menos há 300 mil anos atrás, com o aparecimento do cérebro humano quase moderno, né, e a anatomia, né, moderna, e possivelmente uma linguagem gramatical. Né, é uma... Só depois tem um comentário. O Laland cita um livro intitulado Princípios da Evolução do Cérebro. Né, nesse livro, que é um livro, né, de neuroanatomia, neurofisiologia, etc., o autor comenta que o cérebro humano cresceu até 100 mil anos atrás, que há 100 mil anos atrás o volume, né, do cérebro para de crescer. Né, então chega, né, e aí talvez tem toda uma evolução funcional, etc., que é uma conversa toda, né, vai bem além da... Então, tem esse comentário, e depois faz um comentário, né, assim, a última frase dele é que só 12 mil anos separam o primeiro arco e flecha da Estação Espacial Internacional. Né, que então, dá uma ideia da velocidade, né, quer dizer, crescente, né, e, de novo, justifica por que eu estou falando que é a Revolução Industrial, onde começa o nosso curso, né, só 250 anos atrás. Né, quer dizer, muito recente. Bom, indo para o Laland, então, que tem, né, o Ambrose está citado no Laland, eu separei 5 notas, né, que eu acho que são interessantes. Né, que se eu sintetizaria a elaboração do Laland, eu diria que fala dessa coevolução entre genética e cultura. Né? Então, ele chama a atenção da relação coevolucionária, em primeiro lugar, né, entre, né, o fazer instrumentos e a cognição, né, incluindo o ato de ensinar e formas iniciais de linguagem, que seria bastante plausível. Né? Então, aqui ele chama a atenção né, o interessante é o ato de ensinar, né? Porque para fazer aqueles instrumentos, né, quem sabe tem que ensinar, né? Para que ele se propague, etc. Então, um contato, né, que pressupõe, né, o ensino, né, então uma atividade desenvolvida muito por humanos, né, para ensinar coisas de complexidade, como fazer um instrumento, né, como caçar, né, como coletar alimentos, né, diferenciar o alimento que tem propriedade nutritiva do que tem veneno, né, são coisas muito importantes, decisivas, né, e a sobrevivência dos nossos ancestrais dependia disso. Né, então, ele faz essa relação, né, que me parece muito interessante. Né, que quer dizer, como que um avanço num ponto depende de avanço em outros pontos e avançando num ponto reflete em possibilidade de avanço em outros pontos. Né, estou tentando falar a linguagem de sistemas complexos. O segundo ponto do Laland, que é interessantíssimo, a evolução humana foi acompanhada de expansões das regiões do cérebro ligadas à inovação, imitação, uso de instrumentos e da linguagem. E aqui cita esse livro que eu já comentei, Os Princípios da Evolução do Cérebro, do Strider, de 2005. Né? Então, então, as áreas que vão... Né, enfim, é um problema de anatomia e fisiologia do cérebro humano, que regiões, né, que tem onde esses elementos, criatividade, né, que se processam. Então, essa articulação... Eu pensei outro texto que o Laland cita, né, Anton e outros, né, publicado na Science, em 4 de julho de 2014, que mostra um pouco essa coteja, né, essa evolução, né, então, aqui há 4 milhões de anos atrás, né, até hoje, né, vamos dizer assim, 1 milhão de anos atrás. Né?
Então, ele mostra a evolução da morfologia, né, e a variação na nossa espécie, com destaque ao cérebro e evoluções e mudanças em termos de comportamento, de ecologia. Né? Quer dizer, então, só para chamar a atenção né, uma menção, né, há 2 milhões de anos atrás, um cérebro maior, um corpo maior também, e aqui está aparecendo, né, a coleta de alimentos cooperativa, expansão de dieta, pelo consumo de grandes animais, né, e plantas, né, raízes, né, que como que a coisa continua, né, quer dizer, com a cooperação, né, quer dizer, em áreas, né, quer dizer, campos, né, quer dizer, e lugares, né, quer dizer, protegidos, né, que é habitações, né, que cresce, né, a duração da vida humana, né, que uma crescente diversidade na inovação, né, das ferramentas, dos instrumentos disponíveis, né, e um cérebro crescentemente com encéfalo, né, se desenvolvendo crescentemente, né? Então essa né, quer dizer, coevolução, né? De novo, notem a palavra inovação, né? E aqui tem muita inovação, né? Porque o desenvolvimento da coleta e da cooperação, né? Que são 2 elementos fundamentais, né? Depois o Lalan vai falar então né? Desses mecanismos, né? Quer dizer, de feedback entrelaçados, né? Que de novo, estamos aqui, a linguagem da complexidade, né? Anotem para a nossa conversa do ponto 8, né? do tópico inicial do nosso curso, complexidade. Então, como que incrementos em tecnologia e maior dependência do conhecimento transmitido, como que cada vez se depende mais, nós humanos, né? Dependemos mais da transmissão do conhecimento socialmente para adquirir as habilidades necessárias para sobreviver. Né? Então, comunicação, de novo, papel de linguagem, né? Fazendo, né? É uma parte desse feedback. Ele faz um comentário, né, da emergência da agricultura, né, que é uma tremenda inovação. Vamos ver mais isso, porque aqui ele cita o Diamond e eu vou passar a fazer uns comentários sobre o Diamond. Né? E fala das fundações da cooperação, né, então é o 5º ponto, né, e sua relação com a linguagem, aquele capítulo que eu já destaquei. Ele chama atenção para a expansão do ato de ensinar de parentes para pessoas mais distantes e que há uma expansão relevante para atividades como, né, a coleta de alimentos, né, caçar, pegar, né, animais, né, mortos, né, e caça, né, todas que requeriam ação coordenada entre diversos, né, indivíduos. Né? Então, para essa coordenação, cooperação, progresso técnico, sobrevivência, linguagem. Né? E aí a articulação com o desenvolvimento do cérebro, né? Então, de novo, né? A associação entre fundação da cooperação e desenvolvimento e a sua relação com a linguagem é uma coisa fundamental. E aí, rapidamente, eu só quero comentar, então, esse livro do Diamond, né? que é um livro que tem uma hipótese, né, que vai muito além do que eu quero explorar aqui, que é o papel das condições geográficas, recursos naturais, de uma forma, né, não determinista, mas muito interessante. Eu acho que é um livro rico, né, para moldar a possibilidade de desenvolvimento, né, que o destino da nossa humanidade, tem um grande debate. O que eu quero fazer é só olhar para o livro do Diamond como indicação das inovações, né, quer dizer, uma sistematização das inovações até, né, para insistir, né, na minha observação, que a Revolução Industrial foi muito recente. Né, então, ele vai fazer outras intervenções que merecem comentários, né, quer dizer, uma que é um pouco uma origem, né, das doenças, né, quer dizer, como que, a partir dessa relação, né, entre nós humanos, animais, né, então tem toda uma... que ganhou importância, né, quer dizer, pela pandemia atual, né, que é exatamente, né, que é uma dinâmica que resulta da interação entre nós humanos, né,
um germe específico, né, que é o vírus, né, do coronavírus 19, em animais, né, e como é que isso, enfim, né, então ele tem uma discussão que é interessante que para o livro dele vai ser muito importante pelo choque da civilização, que é a chegada dos europeus nas Américas e a mortandade, né, dos povos nativos, e muito definido pelas características do sistema imunológico, que por sua vez está definido pela história anterior, que por sua vez, né, está definido com um contato, né, que os europeus haviam tido com inúmeros germes que os nativos das Américas não tiveram. Depois o Diamond vai fazer uma série de discussões sobre, entrando em questões sobre riqueza das nações, implicações, né, do que ele discutiu, que é um ponto que é interessante, mas merece uma discussão e objeto de um outro curso. Mas eu já ressalto aqui porque é o pós-fácil, né, do livro dele. Então ele começa, né, o Diamond há 13 mil anos atrás, então basicamente onde o Laran está terminando, né? Humanos já estão dispersos por todo o planeta, né? E vai falar, por exemplo, da invenção da agricultura, né? Que é algo que vai acontecer de forma independente, que é uma invenção, em 8 locais diferentes, né? Quer dizer, ele vai citar um livro do Bruce Smith, que vai localizar em 7 locais diferentes, né? Quer dizer, o nascimento da agricultura, né? Que é uma... Então, é interessante porque, né, e vai depois diferenciar que essas 8 localidades diferentes na conversa do Diamond, os povos que lá habitavam não tinham jeito de aprender com ninguém, né, porque está tudo isolado, né, então são invenções, né, que relacionadas a domesticar plantas e domesticar animais, né, alguns lugares domesticaram tanto plantas e animais, outros, né, plantas, né, e animais, né, e a falta de contato com animais vai ter implicações importantes para o choque, né, das culturas posteriormente. O Diamond vai fazer uma sequência, né, então, em torno de 8.500 a.C., a invenção da agricultura, o pastoreio 8.000 a.C., tecidos aparecendo 7.000 a.C., a roda 3.000 a.C., a escrita 1.500 anos antes de Cristo. Haja inovação, né, E aqui ele vai, né, na invenção da agricultura, tem uma discussão muito interessante, que é a relação entre conhecimento acumulado e invenção, né, e aí ele faz uma relação entre, né, os caçadores-coletores nômades, né, e os produtores de alimentos sedentários, né, povos agrícolas, né, e dizendo que não tem uma separação tão grande, né, e vai se perguntar por que é que generalizou a produção de alimentos. Então, ele vai relacionar com a disponibilidade de alimentos selvagens que vai cair, a disponibilidade de plantas selvagens domesticáveis vai tornando mais atraente passos para domesticar essas plantas, o desenvolvimento de um conjunto cumulativo de tecnologias das quais a produção de alimentos vai se basear, de novo feedbacks positivos, você precisa de ter tipos de, né, instrumentos para cavar, instrumentos para colheita, instrumentos de armazenamento, sacos, né, para colocar os alimentos, etc, etc. Faz uma relação entre um vínculo, né, de densidade populacional e a produção de alimentos, perguntando se é uma causação bidirecional, e vai falar que, né, tem um circuito positivo entre o circuito todo, entre densidade populacional, divisão agrícola, divisão do trabalho e organização política, que vai permitir que os povos, né, agrícolas desloquem, né, os povos caçadores-coletores, ou que essas vantagens estimulem povos caçadores-coletores a adotar, né, a produção de alimentos como forma uma forma econômico-social. Faz uma referência final a um ramo, né, da ciência chamada etnobiologia, que tem uma frase fantástica, né, que dá a ideia desse papel, né, do conhecimento, né, e da inovação, né, mesmo antes, né, Então ele fala que os caçadores-coletores e os povos cultivadores que dependem de alimentos selvagens, aí ele vai falar de experiência dele, né, trabalhos antropológicos, etc., povos, né, que ainda, né, hoje existem, né, esses povos, os indivíduos desses povos são verdadeiras, essa frase é sensacional,
enciclopédias ambulantes da história natural. É muito conhecimento acumulado. Né? Quer dizer, ele dá um exemplo. Entra numa floresta e vai comer ali uma raiz. Aquilo ali alimenta ou mata? Né? Quer dizer, é um conhecimento fundamental, né? Que está acumulado por muito tempo. Né? Então, e essas enciclopédias ambulantes da história natural foram, né, quer dizer, base para o desenvolvimento dos produtores, né, quer dizer, de alimentos posteriores. E ele faz essa expressão, né, quer dizer, conhecimento acumulado por dezenas de milhares de anos de observação natural preparou a emergência, né, da agricultura. Né, Muito bem. Então, é isso. Com isso eu concluo. O sentido, então, do vídeo é muito simples, né? Quer dizer, são notas sobre leituras para demonstrar o papel da inovação antes da Revolução Industrial. Talvez uma indicação que a relação entre inovação e criatividade e espécie humana, né? Quer dizer, é uma coisa muito mais geral, né? Talvez puxando questões sobre racionalidade, talvez, né, quer dizer, indicando discussões que nós humanos temos uma lógica, né, um padrão de comportamento que vai muito além da lógica específica desse sistema atual. Né? Sugere, né, quer dizer, eu acho que é interessante, né, quer dizer, a Esther Bozerac, né, tem um livro que chama População em Tecnologia, que é interessante, né, quer dizer, pode ser um complemento dessa discussão, né, particularmente aquele ponto da densidade populacional e desenvolvimento tecnológico, né, que é uma que o Lane chama atenção. E essas questões podem estar relacionadas a outros debates, né, quer dizer, puxados talvez pelo pós-fácil do Diamond, né, que é intitulado Países Ricos e Pobres, segundo a abordagem do Armas, Germes e Aço. A Semoglu, Putterman e Olson são três, né, quer dizer, textos três autores que vão discutir questões institucionais de longuíssimo prazo, né, pode voltar, né, como uma discussão útil para nós, né, de relação com desenvolvimento e crescimento. E, no mínimo, que é o objetivo, eu espero que essa conversa e a leitura, em particular, do livro do Lalan, alimenta excelentes discussões, temos para muitas pesquisas, muitas teses e ajuda o nosso curso a localizar na história de longo prazo, né, o papel da inovação. Sem ela, não existiria a nossa espécie, sem nossa espécie, ela não teria explodido, né, quer dizer, com problemas, ganhos, etc., que são objeto da discussão do nosso curso. É isso. Muito obrigado.